Alguns de vocês estiveram em 2012 no primeiro GAM e acompanharam o GAM até hoje. Outros participaram apenas em algumas convenções. Mas eu acredito que para todos que estão aqui, uma das razões é porque o GAM tem algo diferente para vos dar. Não algo de absolutamente extraordinário, não algo que não podem ter no outro lado qualquer, mas algo de diferente que faça uma mudança e que vos faça ver a Igreja, a missão que cada um tem de uma maneira diferente. 2012, 13, 14, 15, 17 e agora 18, sejam bem-vindos ao GAM. Para todos, estes podem ser 4 dias diferentes. Para todos, estes dias têm que ser diferentes. Vocês vão gastar do vosso tempo, das vossas energias e dos vossos recursos para passar 4 dias num sítio especial, com oradores diferentes do que estão habituados, para aprender coisas novas. Se no fim destes 4 dias saírem daqui da mesma maneira como entraram, o GAM terá sido um fracasso. Por isso, preparem-se, a convenção tem que ser diferente, vai ser diferente, e cada um tem que sair daqui muito mais cristão, muito mais adventista do que entrou. Para todos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao GAM. E a pedir agora a todos que se pudessem levantar, vamos cantar aquele que vai ser o nosso hino tema durante esta convenção, que é Anunciai pelas Montanhas. Pelas montanhas e proclamai por terra e mar, anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. Minha alma com Cristo jamais desanimou, porque Ele ajuda e guia e a senda me mostrou. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar, anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. Meu Mestre divino, conduz-me pela mão, de pão sacia a alma e escuta o coração. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar, anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. E nós que o amamos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar, anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. Podem sentar-se durante um breve momento. E ao iniciarmos esta convenção, e também como vem sendo habitual, gostava de partilhar convosco alguns pensamentos. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos,
todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Provavelmente já terás ouvido estas palavras, talvez mais de uma vez. Quão bom seria se neste preciso momento, em lugar de estarmos aqui reunidos, pudéssemos estar aos pés de Jesus, na nova terra, ouvindo estas palavras da sua própria boca. Não me interpretem mal. Eu estou bastante entusiasmada por estarmos a iniciar a nossa 6ª convenção e mais ainda por poder ser uma testemunha viva do que Deus tem feito pelo seu povo e pelos seus jovens ao longo destes anos. As formas como Ele retirou cada um dos empecilhos, como resolveu cada um dos problemas com que nos deparamos e que nos pareciam impossíveis para a realização destes encontros, leva-nos a uma gratidão sem fim e a um desejo profundo de louvor e adoração. Mas a realidade é que estamos aqui. E ainda que, como Deus nos diz, em Apocalipse 22:20, certamente cedo venho, e a nossa resposta, com certeza, seja, ora vem, Senhor Jesus, o que é um facto é que continuamos aqui. E se sabemos que as promessas de Deus são fiéis e que não falham, porque é que ainda cá estamos? Bem, se Deus não falha e Ele já provou que não falha, só há um lado que ainda não cumpriu a sua parte. Nós, eu, tu. Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse assim retardada. Podes ler em mensagens escolhidas esta mesma afirmação. E também, mesmo em Mateus 24:14, alerta-nos que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações e então virá o fim. Será que temos tu e eu feito a nossa parte para levar a mensagem do Advento a todo o mundo nesta geração e contribuir assim com a nossa parte para apressarmos a vinda de Jesus? Mas há ainda outra razão pela qual Jesus ainda não veio. Por amor e misericórdia, não só àqueles que estão afastados ou que ainda não o conhecem, mas para cada um daqueles que, mesmo dizendo seus filhos e que vão regularmente à igreja, que até têm cargos na igreja, mas não estão preparados para o seu regresso. E podemos ver isto em 2 de Pedro 3:9. Deus ama-te, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e o aceitem. Tens tu feito isto na tua vida e na vida daqueles que estão à tua volta? Lembra-te, se não fizeres a tua parte, as próprias pedras clamarão. Lucas 19:40. Mas tenho a certeza que, como na parábola das 10 virgens, não queres estar entre aquelas 5 que aparentemente até estavam prontas, mas que na hora H ficaram do lado de fora da porta. Conta-se a história que durante um bombardeamento que existiu na Segunda Guerra Mundial, houve uma cidade que tinha uma grande estátua de Jesus Cristo. E essa estátua foi seriamente danificada. Quando os moradores encontraram a estátua entre os escombros, ficaram muito tristes, porque ela representava um símbolo querido da sua fé e presença de Deus nas suas vidas. Os peritos conseguiram reparar uma grande parte daquela estátua, mas as mãos estavam tão danificadas que não puderam ser restauradas. Então surgiu a ideia de se contratar um escultor que fizesse umas novas mãos. Mas havia outras pessoas que defendiam que se deixasse a estátua tal e qual como estava para servir de lembrança permanente da tragédia da guerra. Bem, o que é certo é que a estátua acabou ficando assim, sem mãos. Mas aos pés daquela estátua de Jesus Cristo, o povo colocou uma placa em que se lia: "Vós sois as minhas mãos". Hoje, ao contrário dos discípulos, nós não gozamos do privilégio da presença física de Jesus, mas temos a oportunidade de sermos as mãos de Jesus nesta terra. Quem sabe, o único vislumbre de Deus que alguém possa vir a ter. É por isso que nesta convenção te é lançado o repto de virar o mundo do avesso. Por vezes é tão bom estarmos no nosso canto confortável, mas sabemos que não é a família que nos salva, não são os amigos, não é o pastor, não é a igreja, não são os irmãos, também não são os nossos dons e talentos, não é a TV, não é a música, não são os jogos de computador nem a educação superior.
Não é o bom emprego, não é o namorado nem a namorada, nem o marido ou a esposa, nem mesmo o conhecimento da Bíblia ou dos escritos do Espírito de Profecia. Mas sim uma vida de relacionamento com Deus. E é por isso que temos de sair desse mesmo canto confortável e começar a virar o mundo do avesso agora. Mas só eu, poderás perguntar, como é que isso fará a diferença? Bem, talvez também já tenhas ouvido a história de um homem que vivia junto ao mar e que todas as manhãs caminhava à beira, na praia. Certo dia ele viu ao longe um vulto e ao aproximar-se reparou que era um jovem que recolhia estrelas do mar que tinham vindo dar à areia e lançava-as uma a uma de novo ao mar. Mas por que é que estás a fazer isso? Perguntou o homem. Não vê, disse o jovem. Continuava a apanhar as estrelas do mar e a jogá-las de volta ao mar. A maré está a vazar, o sol vai começar a aquecer e se elas ficarem na areia, elas vão morrer. O homem então respondeu: "Oh, meu jovem, existem milhares de estrelas do mar espalhadas na areia. Jogas algumas poucas, mas a maioria vai morrer na mesma." O jovem então abaixou-se, pegou mais uma estrela, lançou ao mar, sorriu para o homem e enquanto disse: "Mas para esta fez toda a diferença." Convidamos-te a que também tu, tal como por exemplo Jó, Abraão, João Batista, Paulo, Pedro, Dorcas, José, Esther e tantos outros, possas sair daqui com as ferramentas e a motivação para desde já virar o mundo do avesso. Quero muito, muito em breve estar ao teu lado, olhando para os céus e dizendo: "Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos." Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Boa noite. Gostaria de pedir a todos que colocassem de pé para fazermos uma oração. Pai querido, estás mais altos céus, dou graças, Senhor, pelo privilégio que nos dás de mais uma vez podemos estar a participar nesta geração adventista em missão. Te venho suplicar que o teu Santo Espírito comece e continue a trabalhar no coração de cada um destes participantes, para que realmente possam permitir que a sua vida possa ser transformada e cada dia possam viver mais de acordo com a tua vontade, Senhor. Que nada possa impedir que o teu Santo Espírito trabalhe no seu coração e na sua vida, Senhor. Abençoa-nos que os momentos que vamos aqui viver possam ser de refrigério espiritual para cada um de nós. É tudo quanto te peço e agradeço, nos méritos de Cristo. Amém.
Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost the way. Oh, we hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and
Boa noite. Até aqui tudo bem. É que depois de 2 anos e meio sem pregar em português, estou um bocadinho preocupado, como devem imaginar, não é? Todas as semanas a pregar em espanhol e em inglês é um bocadinho diferente, mas com as vossas orações e com a ajuda de Deus, acredito que vamos ter momentos muito, muito bons hoje e durante todos os dias e noites deste GAM. Eu gosto muito do GAM e vou-vos dizer porquê. Em primeiro lugar, porque o GAM pagou o meu bilhete para eu vir a Portugal ver a família e os amigos. Amém? Mas sabem que, espiritualmente falando, os meus amigos e a minha família, muitos deles estão aqui hoje. Amém? E também gosto imenso do GAM porque normalmente as pessoas não vêm ao GAM para ver um pastor bonito, com fatos bonitos, não vêm ao GAM para saber se a pregação é bonita ou não e se o pastor disse tudo bem, mas vimos ao GAM para encontrar-nos com alguém mais importante do que os pastores humanos. Amém? Há pastores humanos, mas há um pastor que é humano e que é divino. E é com esse que nos queremos encontrar hoje e durante os dias desta convenção. Amém? Vocês têm de me ajudar, porque eu venho de uma igreja hispânica, ok? Agora o meu mundo é um mundo hispânico. E quando eu digo amém na minha igreja, as pessoas dizem amém com muita força e alguns deles dizem amém com tanta força que a igreja quase que vem abaixo. Por isso, eu quero vos pedir que me ajudem, ok? Para eu me sentir mais em casa. A terceira razão está ligada com a minha igreja lá nos Estados Unidos. É que os meus irmãos e irmãs são muito queridos. E eles disseram-me assim, pastor, estamos tão felizes que você vai a Portugal, ver a sua família, os seus amigos. Você vá à vontade, ok? Mas, pastor, você volta. Ok? Está a perceber? Nós queremos que você volte. E essa é a terceira razão pela qual eu gosto muito do GAM. É porque nós estamos todos juntos, aqui durante estes dias, a orar, porque nós sabemos que esse pastor divino e humano prometeu voltar. Amém? E nós estamos a dizer-lhe, Senhor, nós sabemos que tu tiveste de ir para o céu, que estás a fazer um trabalho muito importante, mas nós queremos que tu voltes. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos orar e vamos abrir a palavra de Deus, aquela que é a nossa luz, a luz para o nosso caminho, uma lâmpada para os nossos pés e que nos pode ajudar a preparar-nos para a vinda de Jesus. Vamos orar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Então pecadores a ti se converterão. Esta é a nossa oração esta noite, Pai. Que nos possas purificar por dentro e por fora. Que nos possas ajudar, Senhor, a ter a alegria da tua salvação, a estar cheios do teu Espírito e a estar preparados para terminar a tua obra, para que Jesus possa voltar muito em breve. Abençoa-nos agora. Queremos abrir a tua palavra e pedimos que o mesmo Espírito que dirigiu os autores das Sagradas Escrituras possa estar agora aqui e possa dirigir as nossas mentes e os nossos corações ao abraçarmos a tua mensagem e ao entregarmos o nosso coração e a nossa vida inteiramente a ti. No nome de Jesus. Amém. Há um diamante chamado Mosaif, o diamante vermelho Mosaif. Não sei se é bem assim que se diz, deve ser parecido, ok? Tenham misericórdia de mim que eu prego em 2 línguas todas as semanas e às vezes o meu cérebro fica um bocado baralhado com os sotaques. Mosaif, o diamante vermelho. Não é um rubi. Vocês olham para ele, está aí? Está. Vocês olham para ele, parece um rubi, mas não é. Os rubis não são tão puros quanto os diamantes. É um diamante vermelho. Quanto é que acham que ele vale? Alguém quer dizer assim um número?
1 milhão. Quem é que dá mais? Tem de dar um bocadinho mais. Vou-vos dar uma pista. Ele foi vendido no ano 2000 por 8 milhões de dólares. Ok? Este diamante foi vendido no ano 2000 por 8 milhões de dólares. Quanto é que vocês acham que ele vale hoje? Mais ou menos. É uma estimativa. Hã? Obrigado. Já foste ao Google, não é? Ok, 20 milhões. É uma estimativa. 20 milhões. Quanto é que vocês estariam dispostos a dar por 20 milhões de dólares? Vocês ficavam um dia sem comer para ter 20 milhões de dólares? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Epá, um dia, claro! 2 dias. Ficavas 2 dias sem comer? Sim ou não? Ficavas 3 dias sem comer para ter 20 milhões de dólares? Sim ou não? 3 dias é mais difícil, não é? 3 dias sem comer, quem é que fica 3 dias sem comer para ter 20 milhões de dólares? Uau! Vocês sabem que nós temos aqui connosco algo mais precioso do que um diamante vermelho. Sabem isso, não é? E a minha oração esta noite é que tu encontres algo neste GAM que seja tão precioso que tu estejas disposto a passar 3 dias sem comer. Eu, quando batizei as primeiras 5 pessoas no meu ministério, passei 3 dias sem comer. Claro que fiquei mais magro, parece impossível, mas fiquei mais magro. Mas posso-vos dizer que durante aqueles 3 dias havia muitas coisas que eram claras na minha mente. As tentações normalmente, aquelas coisas que normalmente me tentavam, não me tentavam tanto, porque sem comer tu estás preocupado só com 2 ou 3 coisas. Em sobreviver, não é? O segundo dia já me doía tudo, as pernas e tudo. Mas eu orava e Deus susteve-me. E ao 3º dia fui fazer uma reunião de oração e as irmãs estavam a dizer, parece que o pastor está mais magro. Mas tudo estava muito claro na minha mente. E eu compreendi que há coisas que são importantes, ok? E há coisas que nós damos muita importância, mas na realidade não são nada importantes. A minha oração é que tu, neste GAM, encontres algo, ou melhor, alguém tão importante, aquilo que é a palavra encarnada de Deus, que ao saíres daqui, o teu único propósito seja glorificar Jesus Cristo na tua vida. Amém? Mesmo que a tua vida esteja virada do avesso. Hoje vamos falar acerca de um personagem bíblico que teve a sua vida completamente virada do avesso. Vamos abrir as Bíblias em Tiago. Começamos no Evangelho de Tiago. Eu gosto de lhe chamar o Evangelho de Tiago. Este meio-irmão de Jesus, humanamente falando, que escreveu uma carta. E eu acho que o Evangelho também está aqui. Tiago, capítulo 5. Está a falar acerca da vinda de Jesus e vai dizer-nos coisas importantes em relação à nossa preparação para a vinda de Jesus. E vai dizer-nos que nós devemos lembrar-nos da história de alguém. E Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7, espero que tenham as vossas Bíblias convosco, ou os vossos iPads ou iPhones. Agora usem só para a Bíblia, ok? Desliguem as notificações. E só o texto bíblico à vossa frente. Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11, diz assim. Sede, pois, irmãos, pacientes. Sede o quê? Pacientes. Vejam como ele vai repetir esta ideia da paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes, até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera. Para seres paciente, tens de aprender a esperar. Espera o precioso fruto da terra, aguarda, com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Queremos receber a chuva temporã e seródia, sim ou não? Amém. Precisamos ser pacientes. E sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém? Houve um GAM que o tema era está próximo, não é? A vinda de Jesus está próxima. Amém? Estão acordados? Amém? Ok. E depois diz assim, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Ainda está a falar da mesma coisa, a vinda de Jesus, a necessidade de ser pacientes. E depois diz, meus irmãos,
tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Verso 11, Tiago 5, 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Está a falar da vinda de Jesus, está a falar da necessidade de sermos pacientes, está a falar da preparação para a vinda de Cristo e fala acerca de um personagem bíblico do qual, normalmente, quando pensamos na vinda de Jesus, não pensamos nele, mas de acordo com o meio-irmão de Jesus, Tiago, Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos, não é? Somos todos irmãos. Mas o Tiago viveu muito perto de Jesus, ok? Mais do que vocês e eu. E ele disse, se nós queremos estar preparados para a vinda de Jesus, precisamos lembrar-nos da história de um personagem bíblico. Um personagem bíblico que teve de aprender a ser paciente, teve de aprender a esperar com paciência. E esse personagem bíblico é Jó. Vamos abrir a Bíblia em Jó, o livro de Jó. E vamos manter a nossa Bíblia aberta no livro de Jó. Jó no capítulo 1. Vamos a Jó, convido-vos a abrirem as vossas Bíblias. Jó no capítulo 1. Jó, capítulo 1. E diz assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó, capítulo 1, verso 1. E era este homem íntegro. O que é que Jó era? Estão acordados? Estão a mexer no telemóvel. Ei, já chega de olharem para o diamante vermelho. Agora olhamos para a Bíblia, ok? Ei, Jó era quê? Primeira coisa, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Talvez vocês não compreendam muito bem, se calhar alguém aqui não sabe o que é que são ovelhas e camelos, mas pronto, a vossa geração é complicada, eu compreendo isso. Mas pronto, vamos traduzir isto. E a sua garagem tinha 7.000 Ferraris, 3.000... Bem, Ferrari já é do meu tempo, já não é do vosso, não é? Quais são os carros melhores hoje em dia? Digam lá. Hã? Tesla. Eu conduzo um Mazda, ok? É mais humilde. Mas pronto, eu vou dizer 7.000 Teslas e 3.000 Mazdas. 500 juntas de bois, vamos traduzir porquê? 500 juntas de... Olha, vamos dizer que tinha 500 fatos da Sakura, ok? Vocês acham que uma pessoa assim é rica ou não? É rica ou não? Pá, se tiveres mais do que um carro, meus vizinhos têm todos 3, 4 carros, eu só tenho um. Eu com 3, 4 carros, eu já acho que eles são ricos, mas Jó tinha muitíssima riqueza. Isto é o equivalente aos nossos dias hoje, muitíssimos carros. Tinha uma casa grande, se calhar, uma família grande, tinha muito dinheiro no banco. Ele era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem que fazia a vontade de Deus e ainda por cima era um homem que Deus tinha abençoado também, materialmente. De maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Não havia ninguém melhor do que ele a nível espiritual e possivelmente também a nível financeiro. Bem, era difícil ter tantas ovelhas. E diz também, versos 4 e 5. E iam os seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque Jó tinha uma preocupação na vida. Vejam bem. Ele era rico, fazia o bem, ele agradava a Deus, Deus tinha-o abençoado, tinha uma vida muito próspera, mas ele tinha uma preocupação. Esta era a preocupação de Jó e diz a Bíblia que era todos os dias. Diz assim, sucedia, pois, decorrido o turno daqueles dias,
seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Se lerem no original, a palavra é muito semelhante a todos os dias. Todos os dias, Jó só tinha uma preocupação: fazer aquilo que agradava a Deus, viver uma vida reta, pura, íntegra, desviar-se do mal e transmitir à outra geração que viria depois dele, à geração dos seus filhos, a riqueza espiritual que ele encontrava em Deus. Ele não queria que os seus filhos amaldiçoassem a Deus. Ele queria que os seus filhos andassem com Deus. Essa era a sua preocupação. Um homem, só um homem. O que é que Deus pode fazer através de um homem? O que é que Deus pode fazer através de uma mulher? Tu és só um homem, ou então és só uma mulher, certo? Regra geral, somos só homem ou só mulher. Tu és só um homem, ou és só uma mulher. O que é que Deus pode fazer através de um homem ou de uma mulher? Há duas coisas que parecem um paradoxo e que são as duas iguais, são as duas verdadeiras em relação a um homem ou uma mulher. A primeira é que um homem ou uma mulher é só um homem, é só uma mulher, é só um ser humano. E a Bíblia diz que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura, Salmo 103, e Ele lembra-se que nós somos pó, ok? Sem Deus não somos nada. O apóstolo Paulo disse, eu sei, o apóstolo Paulo, lembram-se? Paulo, aquele que seguiu a Jesus, implantou montes de igrejas, viu Jesus face a face e essas coisas todas. O grande apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos capítulo 7, porque eu sei, isto era depois da sua conversão, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não há nada em mim que venha de mim mesmo que seja bom. Esta é uma certeza que tu e eu temos de ter. Tu és só um homem, és só uma mulher, és só um jovem ou és só uma jovem. E tu sem Deus és pó, não és nada. Mas a mesma Bíblia que diz que tu e eu somos pó e que sem Deus não somos nada e que em nós, tal como no apóstolo Paulo, não havia nada de bom de nós mesmos, a mesma Bíblia também diz que aqueles que aceitaram a Jesus, que creem em Jesus, aqueles que aceitam a influência do Espírito Santo que nos conduz à cruz do Calvário, é-nos dado o direito de sermos feitos filhos de Deus. Aliás, a Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus e somos realmente filhos de Deus em 1 João capítulo 3. Somos filhos de Deus. Para Deus somos preciosíssimos. Para Deus valemos mais do que 20 milhões. Para Deus valemos mais do que muitos diamantes vermelhos. Amém? E diz a irmã White, diz Ellen White, no Serviço Cristão, página 194, não há limites à utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Vocês acham que Jó tomou esta decisão, sim ou não? O que é que vocês acham? Acham que Jó tomou a decisão de viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, sim ou não? Claro que tomou. Estão acordados ainda? Sim, ele tomou. Houve um teólogo no século XVIII, não gosto muito da teologia dele, mas pronto, chamava-se Jonathan Edwards. Ele prega um sermão muito conhecido, falava dos pecadores a arder nas chamas do inferno, como já estão a ver, eu, adventista do sétimo dia. Não vou muito na linha dele, eu acho que sim, vão arder, mas não vão ficar a arder para sempre. E este pregador, ou este teólogo do século XVIII, apesar da teologia dele não ser exatamente aquilo com que eu me identifico muito, ele tomou uma resolução na sua juventude e possivelmente ele fez o melhor que sabia, ok? Não estamos aqui para julgar ninguém, mas a resolução dele foi esta: viver de tal forma que se Deus procurasse uma pessoa na terra para uma missão especial, Ele me escolheria a mim. Ouve. Tu és só um homem, tu és só uma mulher, tu és só um jovem ou tu és só uma jovem. Mas esta resolução não me parece ter nada de errado. Jó era um homem que tinha tomado a decisão de viver uma vida inteiramente consagrada a Deus.
E quando Deus olhou para o mundo inteiro, Deus precisava de uma pessoa para uma missão especial. E Deus escolheu a Jó. Isto não eu não estou a dizer que tu tens de querer ser melhor do que os outros. Mas Jó tinha tomado a decisão de viver uma vida inteiramente consagrada a Deus. Completamente consagrada a Deus. Em tudo o que ele fazia, em tudo o que ele dizia, ele queria honrar a Deus. E Deus escolheu para uma missão especial. Então diz o verso 6, Jó capítulo 1, verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, não há outro homem na terra, não há ninguém na terra, semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava e que se desvia do mal. Amigos, já imaginaram o que era Deus dizer isto acerca de vocês e acerca de mim? Já olhaste para o Ricardo? Já viste a vida que ele vive? O amor com que ele ama a mulher e a maneira como educa os filhos para Jesus? Já olhaste para o Idílio? Já viste como ele se desvia do mal? Homem reto, íntegro, faz a minha vontade. Se Deus escolhesse uma pessoa na terra, se Deus escolhesse um homem ou uma mulher, olha, está aqui a Cristina à frente, eu sei o nome dela. Já olhaste para a Cristine? Já viste como é que ela vive a sua vida? Se Deus escolhesse um homem ou uma mulher ou um jovem ou uma jovem esta noite, será que Ele te escolhia a ti e a mim? Será que hoje, esta noite, queremos decidir consagrar a nossa vida inteiramente a Deus? Para Ele nos escolher para uma missão especial. Amém? Já olhaste? Já viste? Não há ninguém na terra como esta pessoa. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura temes Jó a Deus em vão? Porventura tu não o cercaste de sebe a ele, uma cerca, a ele e à sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Claro que ele te serve, claro que ele é íntegro, claro que ele faz as suas orações. Tu protegeste e tu abençoaste-o. Reparem no que a Bíblia nos está a dizer aqui. Que Satanás anda à volta da terra, o apóstolo Pedro disse, não é? Anda em derredor, bramando como um leão, a ver a quem é que pode tragar. Satanás anda à volta da terra, a ver quem é que ele pode tragar. Deus olha para a terra toda também, mas segunda de Crónicas capítulo 16, verso 9, diz o quê? Que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para ver quem é que tem um coração totalmente dedicado a Ele. Nova versão internacional, leiam lá. Um coração completamente dedicado a Jesus. Deus está à procura. E Deus encontrou essa pessoa em Jó. Agora Satanás diz, mas, espera lá, ele não te serve de graça, não é? Tu dás-lhes aqueles Maseratis, aqueles Ferraris, aqueles Mazdas, dás-lhe isso tudo, não é? Então é normal que ele te sirva. Mas, verso 11, estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem. E verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto eles têm está na tua mão. Somente contra ele, sabem que o livro de Jó diz que Deus pôs um limite às ondas do mar, até aqui virás e não mais adiante. Deus põe um limite à obra do mal. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia, o dia mais trágico da vida de Jó, em que os seus filhos e as suas filhas, olhem para isto, tomem bem atenção. Os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito.
Não sabemos se o vinho era com álcool ou sem álcool. Eu acredito que era sem álcool, ok? Mas estavam a comer e a beber vinho, é o que diz a Bíblia. Agora repare. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a notícia. E estando este ainda falando, veio outro. Reparem, como no início e no final das más notícias chegaram no mesmo momento a Jó, esta ideia é repetida. Estando este ainda falando, verso 18, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio de além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pergunta: é verdade que ele perdeu os camelos, perdeu as ovelhas, os carros, as riquezas, mas ele perdeu 7 filhos e 3 filhas, ok? Agora imaginem que as pessoas que vocês mais amam à face da terra, ok? Vocês são cristãos, eu sei que são, vocês adoram a Jesus, acreditam na vinda de Jesus, acreditamos que vamos viver todos juntos na eternidade com Cristo para sempre. Amém? Pela graça de Cristo. Amém? Vocês agora imaginem que as pessoas que vocês mais amam neste mundo, à face desta terra, a vossa família mais próxima, os vossos amigos, os vossos irmãos, não só de carne, mas espirituais também, por quem vocês oram todos os dias. Vocês imaginem que eles morreram num dia em que estavam a fazer uma festa, a beber vinho e a comer. Comer e a beber. Fazer uma festa. E morreram. O que é que vocês sentiam? Vocês oravam todos os dias, porque tinham medo que nessas festas alguma coisa pudesse passar mal. Foi exatamente nesse dia, num desses dias. E repete a mesma expressão: bebiam vinho e comiam, estavam a comer e a beber, morreram. Perdeu tudo o que tinha, todas as riquezas, todos os servos, só sobraram alguns para lhe trazer as más notícias. E naquele dia em que os filhos estavam a fazer um banquete, morreram todos. O que é que Jó faz? Primeiro ele mostra que não está louco, ok? Podíamos pensar que ele pifou, mas não, porque ele fez aquilo que as pessoas normalmente faziam quando estavam de luto, mas depois ele fez uma coisa que quem não conhece o Deus que nós conhecemos iria pensar que ele estava louco. Disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não pecou, não amaldiçoou a Deus. Game still on. Continuamos com o desafio. Lá vem Satanás. Há outra reunião. E diz o capítulo 2, verso 1. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. E agora vem a pior acusação de Satanás. Reparem o que ele disse.
Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Sabem o que é que Satanás estava a dizer a Deus? Olha, ok, tu deixaste-me tirar todas as suas posses, todos os seus bens, matei os filhos, mas o Jó na realidade não está nada preocupado com os filhos, nem com os bens, ele só se preocupa é com ele mesmo. Jó é egoísta, toca na sua pele, na sua carne, fala-o sofrer, tu vais ver se ele não blasfema contra ti. Satanás estava a fazer um retrato de Jó e a colocar em Jó as suas próprias características. Estava a dizer que Jó era egoísta, que só pensava nele, mas Satanás é que é assim. Satanás pensava que ia mostrar a toda a gente o caráter de Jó, mas estava a mostrar a toda a gente o seu próprio caráter. Saiu da presença de Deus, verso 7, feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E diz o verso 8, tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Agora, a sofrer dores horríveis no seu corpo, Jó perde até o apoio daquela que deveria ter sido a sua mais forte e fiel ajudadora. E ela diz: amaldiçoa a Deus e morre. Mas às vezes julgamos muito a mulher de Jó, pensamos que ela era muito má. Mas imagina que no mesmo dia tu perdias os teus filhos, perdias todos os teus bens, e o teu marido parecia um cadáver vivo. Tens de dar alguma margem à senhora Jó. Mas Satanás usou a senhora Jó para tentar a Jó. E Jó disse: estás a falar como uma doida? Tu não és doida. Hey, acorda! Vamos receber o bem de Deus e não vamos receber o mal. E Jó ajudou a ganhar de novo o seu juízo. E Jó não amaldiçoou a Deus, manteve a sua sinceridade. Mas, há um mas nesta história. Vocês conhecem a história? Leiam o livro de Jó, são 42 capítulos. Não posso falar em detalhe acerca de tudo, mas há um mas. 3 amigos vieram visitar o amigo Jó. 3 amigos, ok? 3 amigos. Deixem-me fazer aqui um parênteses, mas não é bem um parênteses porque é aqui que eu quero chegar. Cuidado com os amigos. Cuidado com os amigos. Estes amigos foram excelentes para Jó durante os primeiros 7 dias. Estiveram calados. Tens alguém a sofrer ao pé de ti? Sabes o que é a melhor coisa que tu podes fazer? Chorai com os que choram. Okay? Sentaram-se e calaram-se, porque não havia nada a dizer. Está alguém a sofrer? Tu podes chegar a dizer: sabes, Deus está contigo, foi a vontade de Deus. Não. Mostra a Deus com a tua presença e com o teu silêncio. Abraça a pessoa, pronto. Há pessoas que estão a sofrer tanto que digas tu o que disseres não vais melhorar nada. Mas, cuidado com os amigos. Cuidado com os amigos que tu tens e cuidado com o amigo ou amiga que tu és. Porque estes amigos, que deviam ter sido o maior apoio para Jó, tal como os discípulos de João Batista, a irmã White diz no Desejar de Todas as Nações, que os amigos, os discípulos de João Batista foram a pior maldição para ele quando João Batista estava na prisão. Cuidado com o amigo que tu és, com a amiga que tu és, e cuidado com os amigos que tens à tua volta. Podem ser a maior bênção e podem ser a maior maldição. Se os teus amigos estão a influenciar para o bem,
ótimo. Se tu estás a influenciar os teus amigos para o bem, ótimo. Se os teus amigos estão a influenciar para o mal e a desviar-te do teu maior amigo, quem sabe é a hora, se calhar esta noite mesmo, tu devias tomar uma decisão. E devias dizer, todos os meus amigos são importantes para Deus e para mim também, mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão. E este amigo, eu não posso perder a sua amizade por ninguém. Amém? Amém? Amigo, se tens um amigo ou uma amiga ou um grupo de amigos que te está a levar para caminhos que não são bons, acorda. Nada nem ninguém vale o que a amizade de Jesus vale na tua vida. Amém? Terceiro ponto. Cuidado com os amigos. Estes amigos não foram muito amigos para Jó. Abre a tua Bíblia comigo, no livro de Jó ainda, mas agora vê, vamos ler alguns textos juntos, ok? Repara o que diz o capítulo 4. Depois de Jó começar a falar, os seus amigos começaram a falar também. E Elifaz começou assim, isto é Jó capítulo 4, verso 7 a 9. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Jó, se tu fosses inocente não estavas a sofrer. Grande amigo, hein? Agora repara, capítulo 5, verso 4. Seus amigos estão longe da salvação, seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas e não há quem os livre. Os teus filhos tinham acabado de morrer num banquete. E os amigos de Jó disseram-lhe assim, os seus filhos estão longe da salvação. Como é que tu te sentias? Se os teus melhores amigos, os teus pais, ou os teus filhos, ou os teus irmãos tivessem morrido e viessem os teus amigos consolar-te e dissessem assim, sabes uma coisa? Acho que eles estavam longe de Deus, estavam longe da salvação, por isso é que morreram. Olha o capítulo 8, verso 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Olha o capítulo 11, verso 3. As tuas mentiras se hão de calar os homens. Os amigos de Jó chamaram-lhe mentiroso quando ele estava quase a morrer. És um mentiroso! Verso 6, capítulo 11, verso 6. Sabe, pois, que Deus existe de ti menos do que merece a tua iniquidade. Estás a sofrer muito? Não estás a sofrer tudo o que tu mereces. Já imaginaram bem o que é que Jó estava a passar e aquilo que os amigos lhe disseram? Olha, venham comigo. Ainda ao capítulo 15, verso 4. Tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Jó, estás aí com as tuas dúvidas todas, com as tuas preocupações e essas tuas palavras sem sentido. E sabes que mais? Tu estás a fazer com que as pessoas... Tu estás a desviar as pessoas de Deus. Terrível. Vejam, capítulo 15, verso 11. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos. Jó, nós estamos a tentar consolar aqui. O que é que vocês sentiam se tivessem amigos à vossa volta assim? Jó passou, leiam o livro de Jó. Jó passou por coisas terríveis e a Bíblia diz-nos um pouco acerca do seu sofrimento. Vou-vos dizer algumas das coisas que a Bíblia fala que Jó teve de sofrer. Repara, ele perdeu todos os seus bens, vocês já sabem, todos os seus servos, perdeu os seus filhos e filhas, perdeu a sua saúde. Ele tinha larvas, repete 2 vezes, ele tinha larvas a comer o pus das suas feridas. A sua pele estava a tornar-se escura e gretada. Ele tinha pesadelos horríveis quando se deitava para dormir. Ele pensava, vou dormir, pode ser que me esqueça de sofrimento. E depois tinha pesadelos horríveis. Diz a Bíblia, leiam o livro de Jó, para se prepararem para a vinda de Jesus. O seu hálito era terrível para a sua mulher. Ele perdeu o apoio
e a fé da sua esposa no momento que ele mais necessitava. Perdeu a sua reputação, perdeu o respeito das pessoas, perdeu o apoio dos familiares. Os irmãos de Jó vieram no fim e deram-lhe alguma coisa, mas os seus familiares imediatos e que viviam mais perto dele, ele perdeu o apoio deles. Ele perdeu o apoio das pessoas que antes o respeitavam, estavam a escarnecê-lo, a zombar dele, estavam a gozar com ele. As pessoas mais desprezíveis da sua sociedade cuspiram-lhe no rosto. E os seus amigos estavam a tratá-lo bem, não é? Amigo, se tu passasses por isso, também ias ter muitas questões. A vida de Jó estava completamente virada do avesso. Eu não sei o que é que se passa contigo esta noite. Sei um bocadinho do que é que se passa comigo. Às vezes parece que a minha vida está virada do avesso. Podem ser relações com os nossos amigos. Eu sou casado com a minha esposa. Tu, quem sabe, não estás casado nem casada, pode ser uma relação com o teu namorado, ou com a tua namorada, ou com o ex-namorado ou ex-namorada. Pode ser a escola, pode ser uma carreira profissional. Quem sabe a tua vida está completamente virada do avesso. A vida de Jó também estava. E ele disse coisas, Deus teve de o repreender e corrigir, mas no meio da sua angústia, no meio do seu desespero, ele também disse algumas coisas de fé. Repara, no capítulo 13, no verso 15, ele dizia: ainda que ele me mate, nele esperarei. Amém? Amiga, a tua vida está virada do avesso esta noite? Diz com Jó: ainda que Deus me mate, ainda que Ele tire a minha vida, nele esperarei. Amém? Capítulo 19. Olha o que diz no capítulo 19. Capítulo 19 de Jó. Verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que mesmo que a minha vida esteja hoje virada do avesso, por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. No meio da sua angústia, no meio da tragédia que era a sua vida, no meio de uma vida virada do avesso, Jó colocou a sua fé em Deus, mesmo num Deus que ele acreditava que o estava a ferir. Estás disposto, estás disposta a ser o homem, a ser a mulher, a ser o jovem que Deus tem nesta terra para uma missão especial, mesmo que essa missão inclua um sofrimento terrível? Porque quem quer estar pronto para a vinda de Jesus vai ter de passar por uma grande angústia. Estás pronto, estás pronta. Estás pronto a ter a tua vida completamente virada do avesso e a dizer: ainda que Ele me mate, nele esperarei. Porque sabes que para Jó o problema não era a sua carne a ficar gratada e escura, não era o escárnio dos seus amigos. Para Jó o maior problema não era a perda do apoio da esposa. Para Jó o maior problema não era a perda dos filhos. O mesmo capítulo 13, que tem expressões de fé, também nos diz o que é que mais doía no coração de Jó. Capítulo 13, verso 24. Jó 13, 24. Está aqui o diamante. Ouve bem. Porque escondes o teu rosto e me tens por inimigo. Para Jó, a dor mais profunda foi que ele sentiu que Deus escondeu a sua face dele. Meu Deus, porque me desamparaste. Amigo, se a tua vida está virada do avesso, se tu tomares a decisão: eu quero seguir a Deus de todo o meu coração, eu quero dedicar-lhe a minha vida, mas a tua vida parece estar virada do avesso, lembra-te que se tu oras todos os dias, queres ser semelhante a Jesus, vais ter de carregar uma cruz. Jó tornou-se uma profecia de Jesus.
Jesus era inocente, como Jó. Jó era um pecador como nós, mas ele não sofreu por causa dos seus pecados, ele sofreu por causa do caráter de Deus. Jesus era inocente e para revelar o caráter de Deus e pagar pelos nossos pecados na cruz, experimentou o sentimento do abandono de Deus. Jesus teve de sofrer por causa do grande conflito entre Deus e Satanás. Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome. João capítulo 12. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. O que é que aconteceu naquela cruz? O que aconteceu foi que Satanás teve de ser desmascarado diante do universo. Jó era uma profecia de Jesus, tornou-se uma profecia viva do seu Redentor, a quem ele vai ver face a face. A sua vida estava virada do avesso, porque ele estava a ser aproximado de Jesus. Diz-nos que Jó perdeu o apoio dos seus familiares e amigos. Jó perdeu o apoio da sua esposa. E a igreja no tempo de Jesus, no tempo em que Jesus mais precisava de um abraço, de um carinho, no tempo em que Jesus precisava que limpassem as lágrimas, a igreja estava a dormir. E diz a Bíblia, em Mateus capítulo 26, 56, um dos versos mais tristes da palavra de Deus: então todos os discípulos, deixando, fugiram. A vida de Jesus estava virada do avesso e todos o abandonaram. Sentes que estás sozinho? Sentes que estás sozinha? Jesus passou por isso. Ele está-te a aproximar dele. Se a tua vida está virada do avesso, é porque Jesus está a aproximar-te dele e a preparar-te para a sua vinda. Diz-nos que Jesus foi cuspido, foi escarnecido como Jó. A carne de Jesus foi lacerada por um chicote romano. Mas tal como Jó, Jesus foi vitorioso. Tal como Jó, Jesus foi vitorioso. E esta noite Jesus quer dar-te a vitória. Se tu estás a passar por uma vida que está virada do avesso, lembra-te da paciência de Jó. Amém? O diamante vermelho, Mosaif, é vermelho por causa de algo muito especial. Sabem que os diamantes vermelhos são diferentes dos outros diamantes? Porque os outros diamantes, eles ficam vermelhos por causa... os outros diamantes têm outras cores por causa da sua estrutura. Os diamantes transparentes são transparentes porque o diamante é incolor. Mas o diamante vermelho, ao contrário dos diamantes amarelos e outros diamantes de outras cores, é vermelho por causa de uma falha na sua estrutura atómica. Os diamantes vermelhos têm um problema. E por causa daquele problema, quando a luz entra no diamante vermelho, a luz dobra-se e faz com que o diamante fique vermelho. Jesus teve um problema e saiu sangue vermelho dentro dele e tornou-se aquele a quem não só os anjos, mas até pessoas que um dia adoraram a Satanás, agora, por causa do amor de Deus revelado naquela cruz, lhe dedicam inteiramente o seu coração. E eu quero que tu e eu possamos ser um desses. Amém? Vamos dizer hoje a Jesus: Senhor, aqui estou. Quero dedicar-te inteiramente a minha vida. Quero dedicar-te inteiramente o meu coração. E Senhor, se tiveres de virar a minha vida do avesso, aproxima-me de Jesus. Lembra-te da paciência de Jó e dedica a tua vida completamente a Jesus. Amém? Alguém gostaria de dizer isso hoje a Cristo? Posso ver as vossas mãos? Posso ver-vos a colocarem-se de pé para dizermos ao Senhor: Senhor, sabemos que estás aqui. Sabemos que estás no nosso meio. Tu assim o prometeste. Lembramos esta noite da paciência de Jó. Sabemos que ele sofreu coisas que todos nós estamos bastante longe de compreender plenamente. Mas ele tornou-se um símbolo, um tipo, uma profecia viva do seu Salvador Jesus Cristo. E Senhor, nos momentos em que a nossa vida estiver virada do avesso, ajuda-nos a lembrar-nos
a lembrarmos-nos da paciência de Jó. Ajuda-nos a lembrarmos-nos da paciência de Jesus que foi ferido pelos seus amigos naquela cruz, pelos meus pecados. Senhor, ajuda-nos a confiar em Deus, a confiar em Ti, a entregar-te inteiramente o nosso coração, ainda que a nossa vida esteja virada do avesso. E ajuda-nos a ser pacientes até à vinda de Jesus. Amém. Boa noite. Há pouco nós não tivemos a oportunidade de nos apresentar. Para quem não sabe, eu sou a Joana. Eu sou o Tito. E nós iremos estar convosco nos momentos de louvor, nós e outras pessoas da equipa. E, portanto, agora vamos cantar o hino 197. Cristo tocou-me. Por imenso fardo Podemos sentar só por um momento? Existem muitas pessoas que gostariam de estar aqui e que não podem estar. Existem algumas que tomaram algum do seu tempo para enviar uma curta mensagem a todos aqueles que participam da convenção. E assim hoje nós vamos partilhar convosco uma mensagem muito especial de alguém que é um apoiante deste tipo de movimento, deste tipo de convenção e de programa e que quer juntar-se à convenção um bocadinho, ainda que à distância.
What a privilege to bring greetings to all of the young people who are going to be part of a great explosive evangelistic outreach with the youth of Portugal. I want to wish you God's special blessing in your classes, as you study God's Word, as you pray together, as you invite the Holy Spirit to control your life and to give you a new vision for touching the lives of people in Portugal. I want you to remember a beautiful verse in the little book of Joel, chapter 2, verse 21. It says, "Fear not, O land." And you can put your own name in there. If you're hesitant about the future, you don't know what's going to happen, you are uncertain about your activities, put your name in there. Fear not, Maria or Jose or whatever your name is. Be glad and rejoice, for the Lord will do great things. He will do great things through you. God bless each one of you. Jesus is coming very soon, and he wants you to be an active part in total youth involvement in helping people know Jesus and his soon return. God bless you. Maranatha. Curvamos a nossa cabeça. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, te queremos agradecer com profunda gratidão no nosso coração pelo privilégio que nos deste de estar aqui neste lugar esta noite. Te agradecemos pelo que partilhamos, pela mensagem que ouvimos e que esta noite possa ser o começo de uma mudança de vida para cada um que aqui está. Que todos possam perceber que este não é um tempo comum, que este é um momento da história muito delicado, que não podemos adiar para depois o que devemos fazer agora. E as pregações, a que já ouvimos e as que faltam, os programas todos que vamos participar aqui possam servir para preparar o coração e a mente de cada um para as últimas cenas da história da Terra e para o avanço da tua Igreja. Que a tua bênção repouse sobre cada um, que nos concedas uma noite descansada para partilharmos juntos com alegria e com regozijo a bênção da manhã de sábado e de todo o dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar-nos e aguardar um pouco para os momentos de anúncios.